Seja bem-vindo ao Orgânicos Copacast, vem conectar. Copacabana é o lugar de amor. Orgânicos Copacast. Hoje, nesse episódio, nós vamos conhecer a história do Eric Costa. Um cara fantástico, tanto como pessoa, tanto como profissional. E também entender como que ele veio parar nessa corretagem. O Eric é o corretor orgânico 01. Para mim, o melhor corretor de imóveis do Brasil, é claro, depois de mim. E aí, Eric, eu queria um pouquinho aí saber, primeiro, que você falasse um pouquinho da tua pessoa, como pessoa, questões pessoais. Não é só apresentação mesmo pessoal, tua. O que que você tem para falar de você mesmo? Eita, que eu tenho para falar de mim. Como pessoa. Então, como pessoa, sou uma pessoa. Sou bem comunicativo, uma pessoa fácil de criar relacionamentos, família, tá? E como pessoa, que mais assim falar como pessoa? Meio introvertida às vezes, né? Fico muito na minha ali, não sou. Sou de brincadeira, sou de zoação, mas assim, na questão profissional sou sério, né? Então, não sei exatamente assim, pô, como é que eu vou me definir, me apresentar. Eu acho que pessoalmente é mais isso, as pessoas que me conhecem, quer sejam amigos, familiares ou clientes, acho que vão entender um pouco do que eu estou falando aqui. E do teu lado de formação acadêmica? Da onde você vem, a tua formação acadêmica? Eita, agora vem uma surpresa, hein? Eu venho da área de exatas. Sou formado em matemática e física. Lecionei, né, dei aula durante 9 anos. E atualmente estou estudante de Direito muito por conta de você, né? Mas essa questão exata tua, de exatas, Uhum. o que tinha a ver com você? Tem a ver? Você é uma pessoa. Eu me lembro que você era muito bom de números. Ainda é, né? Mas eu acabei descobrindo que eu sou mais humanas do que exatas, né? Na minha relação profissional, na corretagem propriamente dita, eu percebi e desenvolvi muito mais o lado humano do que o lógico matemático, né? A gente não perde esse raciocínio lógico matemático que até me auxilia na questão profissional, mas eu percebi que eu sou muito mais humano do que lógico. Infelizmente, Eric, a nossa profissão, apesar de ser uma profissão linda, né, de muita relevância para a sociedade, ela é muito pouco almejada, desejada e planejada. É verdade. Eu não planejei entrar na corretagem. Você planejou? Como é que foi isso daí? Rapaz, Já que você estava em outra área. sim, eu lembro nos idos de janeiro para fevereiro de 2012, eu estava para entrar de férias. Naquela época eu trabalhava numa indústria química de saneantes domissanitários. O que é isso? Produtos que dão cheirinho em banheiro, né? E isso no horário comercial, e no horário noturno eu dava aula na Escola Politécnica da Fiocruz, Escola Politécnica Joaquim Venâncio, na Fiocruz. E eu lembro que de janeiro para fevereiro eu estava para entrar de férias da indústria, e eu comentei com a minha esposa que eu estava indo trabalhar me sentindo pesado. Eu não estava mais feliz, vivia um momento familiar. Minha filha tinha, não sei se você lembra, Alice tinha cerca de 5 para 6 meses de idade. E eu saía cedo para ir para a indústria, que era lá em Campo Grande. Eu morava na época no subúrbio, ali na realidade, zona da Leopoldina. Então eu tinha que sair cedo de casa. Eu saía da indústria direto para a escola, dar aula. Chegava em casa tarde da noite. Então eu não acompanhava nada da minha filha. Saía, ela estava dormindo, chegava, ela estava dormindo. Saía, ela estava dormindo, chegava, ela estava dormindo. E aí eu queria ter esse contato maior com ela, muito por conta da minha infância, tá? Eu lembro que teve época que meu pai, ele trabalhava em 3 empregos, eu não via meu pai, né? Então isso me marcou, eu não queria repetir esse padrão de comportamento, pai, filho, com os meus filhos, né? A Alice é a minha filha mais velha, inclusive vai fazer agora no mês de agosto
14 anos, e o Benjamin, hoje, no dia da gravação, tá fazendo 10, que é o caçula. Eu tenho um casal de filhos. Então eu cheguei e comentei com a minha esposa que eu estava me sentindo muito pesado e, de repente, na época, eu sempre me confundo, mas eu não sabia se era Orkut ou Facebook. Eu lembro que você estava montando um projeto uma franquia de uma imobiliária americana, Remax, né? Em Copacabana, e você fez um post, né? Você fez um post, eu vi aquele teu post, eu entrei em contato contigo. Não lembro se eu mandei mensagem ou se falei contigo pessoalmente, que a gente frequentava ali a mesma comunidade. E a gente marcou um almoço, né? Lá no Catete Grill, se eu não me engano. E eu queria conversar contigo para entender como é que funcionava a corretagem, né? Como é que era, o que que era, porque eu não tinha experiência nenhuma de compra e venda. Só tinha uma experiência de locação, porque na época eu morava de aluguel lá na zona da Leopoldina, mas assim, um atendimento quem me prestou não foi um corretor, foi um jovem aprendiz, que na época eu não sei nem se o nome já era esse. Então não sabia nada de corretagem. Aí conversei com você, acho que depois a gente vai entrar mais nesse assunto. Conversei contigo, você me apresentou o que você a tua leitura de corretagem e o que você estava propondo fazer na época com a montagem de uma nova equipe. E aí eu voltei para casa aquele dia, procurei a Sara, minha esposa, conversei com ela, olha, Florencio, na época só te chamava de Florencio, Florencio falou isso, 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 isso. Quando eu voltar das férias, vou procurar o diretor lá, o dono da empresa, da indústria, e vou comunicar que eu não tenho mais interesse em permanecer. Não sei se eu discorro mais agora ou depois. E você conhecia alguém de corretor? Não lembro de ninguém, sinceramente. Não tinha nenhuma referência, nem positiva nem negativa. Eu me lembro desse almoço, não me lembro como foi, mas era por conta de postagens realmente que eu tava fazendo. Mas vai, conta aí. Aí vai. Aí eu conversei com a Sara, com a minha esposa, falei assim, olha, me encantei com o que o Florencio falou, achei muito interessante a forma de trabalho que ele desenvolve e o que ele está propondo com a nova equipe, mas eu não posso tomar essa decisão sozinho porque não tem um salário, não tem uma expectativa de renda mensal, eu vou precisar trabalhar, semear para colher, né? Mas sem um ganho mensal prometido. E eu tinha um vínculo CLT. Então, quem tem um vínculo trabalhista, ele já conta com aquele valor mensal todo mês. Pô, eu vou trabalhar um mês, no final do mês, mais tardar no início do mês seguinte, vou receber X. Então, a gente não vai ter mais isso. Não quero tomar a decisão sozinho, porque por um período eu vou te impactar. Você vai ser a única renda da casa. E eu lembro que ela me deixou muito leve. Falou assim, olha, se você sente paz, acha que é o caminho, vamos embora, eu tô contigo. Então ela me apoiou, voltei, comuniquei à empresa que eu não tinha mais interesse em permanecer trabalhando, comuniquei na escola para não renovar porque era um contrato. Lá é uma escola federal, mas o meu vínculo era de contrato a cada 6 meses. Comuniquei que eu não iria renovar, eu tinha acabado de renovar do início do ano até julho e comentei que em agosto eu não iria renovar o meu contrato. Então, eu comecei no dia 6 de março, um evento, né, que eu já fui com a tua equipe, né, na época. Fomos, acho que 13 ou 14 pessoas. Comecei no dia 6 de março de 2012 e acho que até já avancei aqui. Quando eu comecei, na realidade, tem a minha saída da indústria, né? Que eu voltei de férias, eu comuniquei que eu não tinha mais o interesse de permanecer. O diretor lá, ele na época, não sei se ele não acreditou, pedi para ver uma pessoa para treinar, para ficar no lugar, que eu não queria deixar um furo, né? Pô, vou sair saindo. E não acreditou, e quando estava ali no limiar, porque você tinha me dado uma data, olha, no dia tal vai ser o evento, a gente vai começar a operação em Copacabana. Eu cheguei e falei com ele, olha, eu vou sair. Daqui a uma semana, 10 dias no máximo eu vou sair, ajudar pelo telefone a pessoa que viesse a ficar no meu lugar.
Eu lembro que quando eu saí não tinha um substituto imediato, mas em seguida foi contratado lá para a vaga que eu ocupava e eu fiquei dando por um período ali, trocando informações por telefone para não deixar um furo lá na função que eu exercia. Eu acredito muito na metodologia nossa de trabalho. Eu acredito que se ela for pôr em prática, ela funciona. Uhum, Mas também ela funciona quando a pessoa tem aptidão. Hoje eu olho para você, eu logo vi que você tinha uma facilidade de sociabilidade muito grande. uhum. Socialização, sociabilidade, acho que sociabilidade, né? E, e hoje, mas mesmo assim, eu percebo o quanto que você foi corajoso, porque realmente ali estava com 6 meses e você parece ser uma pessoa mais retraída, mas você é uma pessoa corajosa. Porque não é fácil você tomar essa decisão do jeito que você tomou. E aí eu me lembro de algumas coisas que aconteceram lá naquele início, né? Mas também a gente tem um registro, eu queria pedir aqui, eu tenho um registro teu logo no início. Isso aí, ó, é o Eric aí no dia lá, olha como é novinho lá, sorrisão, Rapaz, sem barba, sem barba, magrinho. magrinho, recebendo a carteirinha do Cresce. Ele Legal. falou aqui sobre o apoio da Sara, né? E a gente tem o registro dela, ela também estava ali, Sara com Foi uma ela. surpresa Olha, até, né? A olha a equipe nossa ali logo, atrás. olha a nossa primeira logo lá, ó. Verdade, Olha, corretores orgânicos. a equipe, A equipe aí, compareceu para dar o apoio. Foi legal. A Sara foi uma surpresa aquele dia. e aí também a equipe toda tá aí, ó. Val, que teve outro dia lá na imobiliária, Cairo, garota ali, ó, o Nossa, Newton. As duas meninas, esqueci o nome delas, também esqueci. Também entendeu? esqueci. É, Eric, isso daí aí, o dia que você, Minha história, que a legal. tua Muito história. bom ver isso. E Muito aí, legal. e aí, quem diria, né? Logo nesse início, gente, tem um fato marcante. No primeiro dia que ele foi trabalhar lá com a gente, eu saí para almoçar com ele. E, pô, tipo assim, ele já tinha pedido demissão lá do emprego dele, né? Tá com a filha de 6 meses. Aí eu fui almoçar, quem me olha assim, me vê sério, mas eu sou muito brincalhão. E eu tenho uma veia assim cômica Cômica, e artística. artística que fica difícil de você saber quando eu tô falando brincando ou sério. Pô, eu tô contigo tem 13 anos. Até hoje eu fico na dúvida. Se tá brincando ou não. Aí tava indo almoçar com ele. Quem é aqui de Copacabana sabe quem é, o Marquinhos. Marquinhos, que ele é um morador de rua, lá da região ali do posto 2, posto 3 ali, né? Que ele Uhum. fica sempre ali. Eu tava indo almoçar com o Eric na calçada. Aí quando eu me deparei com o Marquinho de frente, eu falei assim, pô, Eric, vem pra cá, deixa eu ficar aqui nesse canto aqui. Aí o Eric, por quê? Não, esse cara aí, ele trabalhou comigo há um tempo atrás e ele tinha um emprego, tinha um filho pequeno, pediu conta do emprego, veio para corretagem e aí não deu Não deu certo, e aí certo. foi despejado, e aí hoje está morando na rua. Isso lembra o que tu fez, Eric? Eu arregalei o olho, né? O Eric tinha um cacuete que foi eu que curei, eu acho que de tanto eu falar. O Eric fazia assim com o pescoço, assim, ó. Ele veio assim e fez. Mas realmente foi um susto para ele. Tu lembra quanto tempo você levou para fazer o teu primeiro ganho, a tua primeira venda? Meu primeiro ato de venda, eu acho que foi 3 meses. Foi 3 meses? Eu fui o último da equipe, se eu não me engano, a colocar uma opção. Eu lembro daquele meu início. Eu sempre chegava com uma informação, você passava a foice, né? Era corte Aham. Tramontina o tempo todo. Eric, não. Não vamos Assim, trabalhar esse não. Não imóvel. vamos trabalhar esse imóvel. Esse proprietário ele não tem motivação para venda. E todo mundo colocando opção nova na imobiliária, que a gente fala na casa. E eu lembro que a minha opção foi a que vendeu, né? Foi. Eu acho que não levou esse tempo todo, não. Não, foi de. Não, Então foi de dois, deve ter dois sido meses. no segundo mês. É, Mas realmente você foi o que menos criou perspectiva, mas quando criou. Se lembra qual foi o imóvel que você vendeu? Foi o da Rodolfo Dantas? Não. não Não, foi foi. o da Rodolfo, não. O da Rodolfo foi depois. Eu não lembro. Agora sim me fugiu.
Depois eu falo. Depois, Se eu lembrar, eu falo. você era opcionista. Opcionista. Era Lembra quem opcionista. vendeu? Não lembra quem foi o corretor que vendeu? Não, tu lembra? Tu lembra? Não, tô tentando lembrar, Foi o mas Everton, não? não, não foi não. Não me lembro. Talvez aquela menina que morava na Rodolfo Dantas, a Ah, Lana, eu sim, a acho que ela Lana. tinha uma pegada muito boa com o cliente comprador. Sim, E eu acho que foi alguma venda com ela ali. Deve ter pode ter sido, sido. Pode ter sido. deve ter sido com ela, ou então com a. Esqueci o nome, uma de óculos que também trabalhava com a gente. Ah, José, pô, agora eu não lembro. Até Mas eu... tua parceira, era parceirão, Ah, sim, Lenita. Lenita. Então, e aí, Eric, tipo, nesse primeiro período, como que era? Você já falou do apoio da Sara quando entrou, quando para entrar, mas depois que você entra, Uhum, a perspectiva da esposa às vezes é mais acelerada do que a tua que tá vendo o negócio acontecer. Como que exatamente. era? Como é que foi? Eu acho até que toda pessoa que decide empreender na corretagem, ela passa por algo muito similar ao que eu passei. Porque quem não está na corretagem, e aí um cônjuge, um parente, seja lá quem for, um amigo, a pessoa pensa que você vende imóvel todo dia, né? E eu lembro que nas primeiras semanas ali, eu voltava para casa, aí a Sara me fazia uma pergunta, fez assim repetidas vezes. Vendeu quantos imóveis hoje? Era Aquilo quantos? ali, Era quantos? vendeu quantos imóveis Mas era hoje? sério? Ela me perguntava. Porque as pessoas pensam que é igual trabalhar no varejo, vender uma peça de roupa numa loja qualquer, ou numa loja de departamento que seja, ou de utilidade. Não é assim. Imóvel não é assim. O maior bem de consumo e desejo do brasileiro, né? E aí eu lembro que aquilo começou a me incomodar e eu comentei contigo. Eu falei assim, pô, José, caraca, a Sara. Chego em casa, a Sara me pergunta quantos imóveis eu vendi hoje, ou se eu vendi imóvel hoje. Aquilo, eu não sei se você lembra que eu falei contigo exatamente assim, pô, parece que é uma facada no Eu sei peito, como é que é. né? Eu senti uma dor quando ela fazia Aham. essa pergunta. E aí eu lembro que você falou assim, olha, fala com ela, quando ela te perguntar, você responde de fato o que está acontecendo, mas assim, de forma didática, explica que na corretagem é uma construção, né? Que hoje você conheceu mais um imóvel, conheceu mais um proprietário, que você atendeu mais um cliente, que você está num caminho Você da não venda. vendeu, mas Isso, eu não vendi, mas estou no caminho. E aí eu sentei, né? Num dado dia eu voltei para casa, ela me fez essa pergunta, eu sentei com ela, olha só, amor. Eu não vendi. Mas a corretagem funciona assim, 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 assado. A gente ara a terra, a gente planta, a gente cuida para depois brotar e a gente crescer e a gente colher. Então eu não vendi nenhum imóvel hoje. Mas hoje eu conheci mais um proprietário, hoje eu atendi mais um cliente, hoje eu conheci mais uma pessoa assim assado, hoje eu iniciei uma construção de uma relação com um comerciante local, e aí eu expliquei para ela, ela parou de me perguntar. E logo em seguida, passou um pouco tempo depois, fluiu o primeiro negócio. isso é uma pontada mesmo. Isso é uma dor também que eu passei, que a pessoa querendo, se preocupando Sim, contigo, querendo vibrar contigo, e aí exatamente. faz essa pergunta no positivo e a gente frustrado. Isso é muito comum. Ô, Eric, a gente, assim, eu falo isso, acredito que você também Uhum, acredita. O trabalho ele forja o homem, uhum, né? E você, antes de você entrar para a corretagem, eu sei de algumas atividades que você já fez. sim. Então eu vou falar a Uhum, atividade que eu acho que foi mais marcante para você, e aí você comenta o que ela te uhum. ensinou, o que alguma coisa assim. Se você quiser trazer alguma outra coisa, você me fala, né? Assim, eu acho que o trabalho que você iniciou, aliás, antes de ser o McDonald's, você teve uma outra função também, né? Eu trabalhei de auxiliar de pedreiro. Sim, Fazia biscate na época, né? sim. Inclusive com o pai de um grande amigo meu, seu Pedro, pai do Rafael. Então, eu
para o meu primeiro empreendedorismo, eu roubava frutas nos terrenos dos vizinhos, fazia sacolé e vendia no campo de futebol. Ah, tive também, mas tive alguns também que eu Fez posso pipa? falar aqui. Não fazia pipa para vender, não. Eu e o Rafael, como sempre, né? A gente pegava a garrafa PET, a gente enchia d'água, colocava corante em cores assim aleatórias. A gente amassava aquela garrafa PET e ela criava uma forma como se fosse uma escultura. A gente abordava os moradores locais para vender aquilo. Então a gente ganhava um dinheirinho daquela forma também. Pegando bolsa de compras de senhoras que chegavam no final do dia, lá fora, porque assim, morava na Baixada, então os ônibus não entram em todas as ruas. Então a gente ia lá para a rua principal, onde as pessoas desciam do ônibus e a gente se oferecia, é como se fosse um marrequinho, sei lá que seja. A gente se oferecia para levar as sacolas de compras das pessoas até a residência delas e aí também ganhava um trocado. Mas assim, um trabalho que eu sei que você fez foi de McDonald's, né? Sim, sim. E você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos, foi meu primeiro emprego de carteira CLT, né? Na época tinha aquela propaganda, seu primeiro emprego, meu primeiro emprego. Eu me inscrevi, fui E o selecionado. que ela te acrescentou? Me acrescentou muita coisa, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, no McDonald's. Foi uma carreira, assim, curta, bem meteórica. Me destaquei de cara, tá? E fui treinado a ser treinador de equipe, tá? Então já com 14 anos já era treinador de equipe, porque eu passei por todas ali, quem já trabalhou no McDonald's, você não trabalha só no setor, você trabalha em todas as áreas da loja. E eu me destacava em todas as áreas, me destaquei em todas as áreas da loja, e como era uma franquia nova, eles estavam selecionando ali talentos para, né, desenvolver na empresa. E aí eu me tornei treinador. Só que um fato me marcou, né? Marcou ali com 14 anos. Eu trabalhando direto, na época, não sei como funciona hoje no McDonald's, mas na época você tinha direito a 2 folgas semanais. Uma durante o final de semana e uma durante a semana. E eu passei mais de um mês sem ter folgas durante o final de semana. E eu lembro que me escalaram para trabalhar num domingo. E eu já mais de um mês sem folga, aos finais de semana, eu falei, não vou não. E não fui. Lembro que meu pai me chamou para conversar. Ele falou assim, meu filho, eu trabalho na mesma empresa há 30 anos. Se o meu chefe me escalasse no final de semana, eu iria. E eu ouvi aquilo do meu pai, aquela coisa, 14 anos, adolescente. Eu falei assim, não, mas poxa, é direito meu, é meu direito. Eu tenho direito a uma folga durante o final de semana e já estou mais de um mês sem folgar. Não vou. Quando eu cheguei na segunda-feira, fui chamado no RH e fui demitido. Bela lição. Ficou um baita de um E aprendizado eu para acho que mim. muito mais para os que trabalhavam lá. Na verdade, eles devem ter te pego para falar assim, vou dar um exemplo aqui para os outros, porque você era bem desenvolvido. Ou Sim, seja, sim. Já liderava, se né? eles têm disposição para demitir você que se desenvolve bem, então qualquer outro que tentar, de certa forma, é uma disciplina. Não sei se você aprendeu algo, mas Com certeza eu aprendi. Sabe um fato interessante, José? A gente está em 2025, se não me engano, 23 para 24. Eu encontrei com o dono daquela franquia aqui em Copacabana. Ele também tem um restaurante do McDonald's aqui em Copacabana. Ele lembrou de mim pelo nome. Então a gente caramba, está falando de 1997. Está falando de 1997. Eu trabalhei 3 meses. O dono me chamou pelo nome, que eu estava passando em frente à loja aqui o restaurante de Copacabana, Lélio, até o nome dele. Ele me chamou pelo nome, a gente começou a conversar. Ele falou: pô, não se faz mais pessoas, funcionários como naquela época. Aí a gente começou a conversar. Eu achei muito bacana. pô, A gente está muito falando legal. aí de, pô, ó há quanto tempo? Uhum. Muito 2000, legal. 2007, 2017, pô, 20 e poucos anos. Depois do McDonald's, eu acho que o teu trabalho mais importante foi que você serviu, foi oficial, né?
Sim, mais importante foi isso, mas eu trabalhei como office boy, Uhum. né? Na época estava iniciando os juizados especiais, né? Eu trabalhei como office boy de uns serventuários da justiça. Eles me contrataram para ser como se fosse um secretário deles. Eu ia fazer serviço de rua para eles e também acabava ajudando ali no juizado. Então, eu comecei a ter contato com advogados, né? Com pessoas diversas ali. Também foi uma experiência bem interessante para mim. E depois eu me alistei, fui trabalhar, fui para o exército, Tu né? serviu como um soldado comum mesmo? Não, Não. na época eu me alistei, eu lembro que eu me alistei, fui me alistar na aeronáutica, também com esse meu amigo Rafael. A gente foi lá na base aérea dos Afonsos, eu me alistei. E pouco tempo depois, eu descobri que quem estava matriculado numa faculdade, no Exército, existe a Escola de Formação de Oficiais da Reserva, que é o CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficial da Reserva. E isso é um benefício para aqueles que, na idade de alistamento, já estão matriculados numa faculdade. E eu passei para a faculdade no vestibular muito cedo, né? Com 16 ali para 17 anos. Então, na época do alistamento, eu já estava, inclusive, na época de período letivo da faculdade. Descobri isso, procurei a junta militar lá da cidade de Belford Roxo, informei que eu já tinha me alistado na aeronáutica, falou, não tem problema, você pode se alistar aqui, você vai passar pelo procedimento de alistamento do Exército, aquele você pode esquecer. E aí eu fui, passei pelos processos de seleção, é, e lembro também que eu não fui selecionado, né? Uma coisa que me marcou bastante. Eu fico até emocionado que quando você fala, você é corajoso de chegar e sair da indústria e de sala de aula para ingressar numa profissão que você não conhece, nunca não tem noção nenhuma e sem renda, eu acho que uma decisão marcante foi essa que eu tive. Quem já se alistou sabe como é que funciona. Você tem uma relação, olha, fulano, ciclano, beltrano, aqui, esses estão selecionados, os outros podem ir embora. É assim que fala. Bom, espero quer dizer, eu acredito que hoje também seja dessa forma. Na minha época era assim. E eu lembro muito bem que eu não aceitei aquele não. Eu fiquei sentado assim, falei, pô, é possível. Não vou voltar para casa com esse não. Aí eu deixei assim o pessoal Com 17 dispersar. anos? Eu tinha 17 ainda, não tinha feito 18. Porque você se alista no ano que você vai fazer 18. Uhum. E eu lembro que eu esperei dar aquela dispersada, sai aquela manada, né? Assim, a galera. Tem um monte de gente que não quer, tem muita gente também que quer, mas aceita de pronto ali o não, né? Eu lembro que quando eu percebi que muita gente já tinha saído, eu levantei o braço com o punho cerrado. E na época o responsável, né, o chefe da comissão de alistamento ali, seleção, na época, Capitão Souza, ele me viu com o punho cerrado levantado e me chamou. Aí eu levantei, fui até ele. Por que Ele, que você... porque é muito é comum nas Forças Armadas, quando você quer falar, você cerra o punho e Ah, levanta, é né? assim? Isso. Porque aí eles veem que você quer ali uma atenção, quer falar alguma coisa. E aí ele me chamou. Aí, quando ele me chamou, eu levantei, fui até ele. Ele perguntou o que eu queria falar. Aí eu falei para ele assim: eu quero servir. Aí ele falou assim: você quer mesmo servir? Eu falei: quero servir. Então tá bom, pela sua atitude você vai ficar. E aquilo me marcou bastante. Se eu não tivesse tido aquela atitude, Sim. eu não teria vivido várias experiências Uhum. que eu vivi, né? E como a corretagem ela é interessante, que nós tivemos na imobiliária um corretor que integrou a nossa equipe, que ele chegou a trabalhar com turismo. Pelo fato dele trabalhar com turismo, ele trabalhava com locação por temporada. E ele precisou de um acompanhamento, que a nossa forma de trabalho é isso, quem ingressa na equipe a gente geralmente acompanha. Fui acompanhar quem era o proprietário do imóvel que esse corretor me levou. Na época, o Capitão Souza, e quando eu atendi na corretagem já era Coronel Souza da Reserva. E aí eu lembrei a ele, né? Quando eu o vi,
Assim, porque eu já tinha visto no contato de WhatsApp. Quando eu vi pessoalmente, falei assim, Coronel ou General Souza? Ele, não, Coronel Souza, já estou na reserva. Falei assim, eu lembro do senhor. O senhor foi chefe do curso de artilharia do CPOR, no Rio de Janeiro, e na minha época o senhor era o responsável pelo chefe ali da comissão de alistamento e seleção ali. Aí ele é mesmo? Eu falei, é. Aí eu contei a história e falei, pô, que bacana, gratificante. A corretagem me proporcionou isso, né? Encontrar com ele e poder agradecer a ele a experiência que eu tive depois. E a disposição tua. E cada uma dessa te ensinou algo Sim, para você exatamente. ser o que você é hoje e o que você é também como corretor. E a corretagem? O que ela tem também te proporcionado, te ensinado? A Ou, corretagem. o que que o serviço militar te ensinou mais? O serviço militar ele me ensinou uma resiliência, né? E na corretagem você usa muito. Quem não é resiliente na corretagem não permanece. E a corretagem, o que ela mais me ensina é a questão humana. Porque a gente lida com gente, né? Quem vende é uma pessoa e quem compra é uma pessoa. Ah, mas espera aí, o imóvel está no nome de uma empresa. Tá, quem representa essa empresa? Uma pessoa, né? Uma pessoa física. Então, assim, você é contato com gente o tempo inteiro, né? E um monte de histórias. A gente já compartilhou aqui, vai compartilhar outras vezes, em futuros episódios aqui do nosso podcast, que cada compra e venda é uma história diferente, né? Então, assim, o que a corretagem mais ensina é essa questão humana. E aonde exige mais a resiliência? Ser um militar ou ser um corretor de imóvel? Certamente ser um corretor de imóveis, não tenha dúvida. Por quê? Corretagem não, não sei se eu posso dizer aqui, não é para fraco. Não é para cá. Corretagem não é para quem desiste no primeiro não. Corretagem é para quem tem, isso eu ouvi de você, para quem tem estômago de avestruz, né? Às vezes a gente precisa dar uma digerida ali num alimento que não é tão palatável, né? Não é tão saboroso, mas você precisa digerir, né? E a gente lida com muitos limões, né? E a gente pega desses limões e aprende na corretagem a fazer várias limonadas. E uma coisa, o que mais marcou você dentro da corretagem? Mais marcou ou seria um negócio específico? Algo que te marcou, assim. Eu, por exemplo, o que mais me marcou foi eu ter visto o milagre de Deus quando eu só tinha R$ 2 no bolso e Uhum. uma venda do nada aconteceu naquele dia, justamente na hora que eu falei que o meu dinheiro acabaria. Eu falei assim, meu dinheiro dá até tal hora. Uhum. Isso foi o que mais me marcou. Entendi. Olha, tem muitas questões marcantes na corretagem comigo, mas uma que me marcou muito, muito, muito mesmo, foi uma assessoria que eu prestei, por incrível que pareça. Foi tem várias, né? Mas foi uma assessoria que eu prestei por indicação de uma advogada, não sei se você lembra, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos um incêndio num shopping, no Shopping Nova América, e na época uma agência da Caixa Econômica que funcionava dentro do shopping pegou fogo, né? E todos os arquivos físicos naquela época era arquivo físico, você não tinha muito do digital. Todos os arquivos físicos, inclusive os computadores ali, também pegaram fogo. E eu fui indicado por uma advogada porque um amigo e cliente dela estava com uma situação que ele tinha comprado um imóvel financiado pela Caixa Econômica, já estava de posse do imóvel, no entanto, o vendedor não recebia o valor financiado e ela não sabia como resolver aquela situação. E não sei se você lembra, né? Eu fui várias vezes lá no Shopping Nova América, que funcionava num container no estacionamento. E naquela época tinha acabado de passar na semana anterior de eu saber desse caso, dessa situação do cliente, de eu ter sido indicado pela advogada, tinha passado no Fantástico a questão de uma quadrilha
que vários gerentes da Caixa Econômica estavam envolvidos de contratos ali, estelionatários, contratos falsificados, etc. E eu estive lá algumas vezes naquele container. Fui a primeira vez, esperei ser atendido, expliquei a situação e ninguém queria pegar esse caso, porque o gerente, à época que tinha tocado aquele contrato, ele estava tinha se passado a foto dele, o nome dele estava envolvido naquela situação trazida pelo Fantástico. E aí eu comentei contigo, resolvi deixar passar uns dias e voltei lá. Eu sei que eu fui lá algumas vezes, 3, 4, 5 vezes, não lembro exatamente, mas fui algumas vezes e expliquei, olha, eu tô com uma situação, o cliente, ele comprou imóvel, o outro vendeu, quem vendeu não tem expectativa nenhuma de receber, por quê? O contrato ele não foi registrado. E quem vende o imóvel financiado só recebe o recurso oriundo do financiamento após o imóvel estar registrado no nome de quem comprou. Como o contrato, a imobiliária que na época estava assessorando o comprador e o vendedor, ela sumiu com o documento, sumiu do mapa, não tinha mais contato nenhum de telefone, nada, não conseguia falar com ninguém. A via que ficava no banco também pegou fogo. Então não tinha registro nenhum. Então como é que esse vendedor vai receber? Né? Então, assim, ele está querendo cobrar, de certa forma, do cliente comprador, tá? Então tinha que dar uma solução àquela situação. E aí, insistentemente, fui lá várias vezes, aí peguei uma pessoa num bom dia e eu também não ia criar caso, não gritava nada. Eu ficava sentadinho lá esperando a minha vez. E passei a situação e a gente conseguiu resolver esse problema. Foi feito um novo contrato, um gerente lá se propôs a assinar e deu tudo certo. Isso me Algo marcou. que dificilmente um advogado resolveria. Advogado geralmente, principalmente aqueles que vão para lide, para briga, não Você foi resolveria. conciliando um, se aproximando de um, de outro. Porque Exatamente. eles tinham muito medo de ser golpe, né? Eles tinham Exatamente. receio que aquilo ali também pudesse fazer parte do golpe. E você soube se aproximar. Poucas pessoas dariam solução a isso, Eric. Isso me marcou. E agora eu vou falar para você o que mais me marcou em relação a você. Eu não sei se você lembra quando a gente fazia a temporada. Já vou falar que eu não sei jogar bola, tá? Sou Só um péssimo. instante, galera. O Eric, ele quando começou a trabalhar comigo, ele morava numa vila, né? Sim. O Eric era uma pessoa extremamente prestativa. Então, de prova aí, os amigos dele que assistiram isso aqui, ele resolvia o problema de todo mundo. E eu, meio que, como eu acredito que o lugar de trabalho é um lugar de desenvolvimento pessoal, eu não me omito de comentar, de falar, porque eu ficava. E aí, uma certa vez, a gente chegando do trabalho, eram umas 3, 4 horas da tarde numa padaria ali na Siqueira Campos. Vamos almoçar ali na padaria? Vamos, né? E aí, eis que eu escuto uma comoção na rua. É uma gritaria e tal. O Eric, como é uma pessoa mais prestativa, eu me recolhi. Eu sou uma pessoa mais discreta. Eu peguei, fui meio que para dentro da padaria, para a porta. O Eric querendo ajudar, querendo resolver a questão, saber o que era. Foi para onde? Foi para calçada. Foi lá bisbilhotar, olhar, né? E eu fiquei assim, né? Eis que a gente vê uma ratazana, bicho, uma bitela desse tamanho, a bicha toda, parecia, sei lá, tava gordinha e tal. Aí quando essa ratazana me olhou, eu mexi o pé, ela foi pro lado do Eric. Eric, que não tem habilidade nenhuma com a bola, me deu um chute na rata. Chutou a rata, cara. Peguei no Só peito que de pé. chutou direto pra frente, para onde ele viu. Só que na frente ficava a padaria, cara. E aí, meu, eu aqui, ó, só vejo a rata passando assim, ó, circulando assim, passou a 2 palmos da cabeça de um casal que estava sentado na primeira mesa. Incrível, caiu em cima do prato da segunda mesa. Eu só olho pro o Eric faz assim, ó. E nisso, cara, nisso o dono, o primeiro cliente tava já xingando o Eric, foi contido pela esposa.
A mulher da segunda mesa, cara, subiu na mesa, na cadeira, e o Eric chegou, moça, e a mulher, seu filho disso, enfia o rato. E o Eric todo sem graça, cara. O Eric se rastejando na padaria para tentar achar. Aquilo ali é a coisa. E Foi desde bem então, cômico, né? eu acho que foi disso que ele parou de ser tão prestativo. Toda vez que eu via ele tentando. Isso, Eric, chuta o rato, chuta o rato. Pô, aquilo ali foi marcante. Se tivesse a câmera ativa, É verdade. seria Ia um viralizar. meme, seria um meme tranquilo que foi incrível. No dia seguinte, para apaziguar, eu voltei lá, lembra? Eu me Voltei lembro. com a Alice. Toda acanhada. Pequenininha, toda acanhada lá. Voltei com a Alice, minha filha. Fui tomar café na padaria. Mas você sabia que o prédio ao lado, aquele prédio verdinho, ele até hoje, porque eu morei ali perto depois, né? Até hoje, onde ele me encontra, outro dia eu tava no mercado, no O Pão de camelô? Açúcar. Não, o camelô que. Não, Teve o um camelô porteiro. Ah, tá. O porteiro. Eu encontrei com ele no Pão de Açúcar e ele falou assim, pô, e aí o rato? Até hoje ele, Não, ele mas eu que lembra. boto pilha, eu sempre lembrava. Até hoje ele Não vou lembra. esquecer disso pro resto da vida. O Eric já sabe Pô, disso aquilo daí. foi bem marcante. Foi Ah, tenso, né? foi. Foi tenso. E você depois ligando, né? A gente tinha uma sócia na época. Minha sócia. Você não sabe o que aconteceu? O quê? O Eric chutou um rato, passou em cima da cabeça do primeiro cliente, que é o dentro do prato da... Pô, aquilo Cara. ali foi um momento de tensão. Eu lembro da tua cara, velho. Foi um momento de É tensão. isso aí, corretagem é isso, a gente se permite, de certa forma, viver. Isso é corretagem orgânica, não só de viver com o cliente, mas também viver entre si. Uhum. Isso é muito importante para mim dentro do ambiente de trabalho. Eric, obrigado pela parceria desse tanto tempo. Quer finalizar alguma coisa, talvez, que eu não tenha perguntado? Que a gente não combinou nada, escrevi aqui hoje o que eu achava mais importante. Assim, eu já respondi, mas acho que eu vou citar um outro exemplo. A corretagem, ela torna a gente mais humano. E uma outra coisa que me marcou foi quando a gente conseguiu unir uma família que estava vendendo um imóvel inventário, já na nossa nova sede, aqui na Avenida Copacabana, 1072, Sobreloja, 202. E um parente abraçou o outro. Pô, primeira vez que eu te vejo. Um outro que não se falava, voltar a se falar durante, assim, acho que não se falava há mais de 10 anos, né? Tinha aquela rixa dentro da família e a gente conseguiu apaziguar aquela situação e a venda foi concluída. E nos 45 minutos do segundo tempo, já na prorrogação, apareceu um apontamento de um dos herdeiros ali, parente, que não comentou nada com ninguém, já havia uma certa animosidade ali entre os familiares, mas a gente Móvel lá da conseguiu. Leopoldo Miguel, foi isso? Exatamente, a gente conseguiu contornar. Né? Tem a situação também de um cliente que queria se suicidar. Nossa, várias histórias. A corretagem ela humaniza Para quem, muito. não, para quem quer, né? Para quem Exatamente. busca, porque infelizmente o que mais temos aí em todas as profissões é as pessoas preocupadas com o negócio, com o comércio, não com a vida em si. Exatamente. É isso. Galera, encerrando aqui mais um episódio, tá bom? Você conhece o Eric, vai na rede social dele, qual? @ericosta.ogn. E fica ligado aí para o próximo episódio, talvez com algum cliente, algum proprietário, para que você possa entender um pouco os pormenores, como é que é a atuação do corretor orgânico dentro de uma transação de compra e venda de imóveis aqui em Copacabana. Um abraço. Um abraço. Até o próximo episódio.